Graça e paz, que bom estar com vocês novamente. Eu, Newton Campagnoni, em mais um Saúde em Pauta. Ao meu lado, a nossa amiga, nossa queridíssima pessoa, da doutora Sueli Repulho, que está sempre aqui tirando umas dúvidas, Ajudando as pessoas, né, doutora? Aí, Sueli, já vou partindo para o assunto de hoje. Eu estive numa clínica psiquiátrica outro dia e vi, mexeu muito comigo, duas jovens mães sendo visitadas por seus maridos e com um neném no carrinho. Eu achei aquilo muito estranho, falei assim, mas jovenzinho, né? O que estava acontecendo? Aí eu perguntei para uma enfermeira, uma cuidadora, ela falou que elas estavam com depressão pós-parto. Aí eu falei, opa, eu vou pegar a doutora Sueli agora, vamos pegar algumas informações. Então vamos lá, doutora Sueli, o que seria depressão pós-parto? Como o próprio nome, a depressão logo após o parto, né? Perfeito. Agora, quando a gente olha para a depressão como uma patologia psiquiátrica, onde a pessoa deixa de olhar para si, deixa de querer se cuidar, aonde a energia vital dessa pessoa cai muito, tá? Tem um motivo para isso acontecer. Na depressão pós-parto, isso tem a ver com quanto essa pessoa gasta de energia de si mesmo. Então, primeira coisa, tem o fator físico, biológico mesmo, né? É um turbilhão de hormônios, mudanças. Durante a gestação foi se criando novos hormônios, aí no parto muda, né? É toda uma avalanche de hormônios, né? Um desequilíbrio hormonal que ajuda a provocar. Ah, mas por que toda mulher não tem? Sim. Né? Se fosse só isso. Porque é um conjunto de coisas. Então, o desarranjo hormonal ou o desequilíbrio hormonal vai cooperar para que isso aconteça. Mas, principalmente, são as crenças e as exigências que essa mulher tem para dentro de si mesma. Aí eu pergunto, sempre na primeira gestação? Não. Não? Não. Em qualquer gestação, porque tem a ver com o momento da mulher e não primeira, segunda ou terceira gestação. Tem mulher que nunca tem. E tem pessoas que já teve filhos, um ou dois filhos, e na terceira gestação... Pode ter, então. É o momento em que ela está vivendo e como ela está com ela mesma. Certo. Vamos lembrar uma coisa. Hoje a gente vê assim... economistas, esportistas, empresários, um monte de gente dando palestra de autoajuda, para estimular as pessoas, para alcançar o sucesso, assim, as mais diferentes áreas. Certo. Todos eles, sem exceção, um dos passos para se conseguir chegar nas coisas é o autoconhecimento. Perfeito. Todo mundo fala disso. E aí todo mundo acha que se conhece. Inclusive, né? Você abre hoje uma internet, um zap, só vê mensagem, porque na minha área, todo mundo agora resolveu dar curso. Né? Então, aí é muito engraçado porque a pessoa achar que se conhece, não é a pessoa saber olhar no espelho e olhar a aparência física, falar, eu me conheço. É o que acontece lá dentro, tá? E é muito difícil. Dá para fazer isso sozinho. Tá? Mas é muito difícil porque exige coragem, exige disciplina. A pessoa tem que entrar para dentro de si mesmo e descobrir. E não é florzinha que ela vai descobrir. Ela vai descobrir neuroses, ela vai descobrir dificuldades. E ela não quer olhar para isso. Então é muito difícil. Vamos supor, no caso da depressão pós-parto mesmo, uma mulher, tá, que passou a vida tendo problemas com a mãe. Certo. A mãe encrencava, brigava, ela não via a hora de sair de casa tal, e aí ela casa, sai de casa, vamos até imaginar aquela cena perfeitinha, casamento, tudo bonitinho, certo. Tá? Aí ela casa, aí ela engravida. Aí ela não precisa verbalizar, ela não precisa ter consciência disso, mas lá dentro ela fala, eu vou ser a mãe perfeita. Eu vou ser melhor que a minha mãe. Vou mostrar, sabe? Eu vou dar o sangue, mas meu filho não vai ter problema, meu filho não vai ter neurose nenhuma, meu filho não vai ter trauma nenhum. Ela está se colocando uma exigência que não existe, que é impossível. Não existe mãe perfeita, não existe filho perfeito, não existe filho que não tenha trauma. O nascimento é um trauma. Com certeza. Né? Então, assim, ela coloca essa exigência
tá? Que racionalmente ela sabe que é impossível, tanto que ela verbaliza, não, imagina, tudo bem e tal, mas lá dentro ela tem esse desejo de se vingar da mãe, tá? E aí ser a mãe perfeita, tipo, para esfregar na cara da mãe, tá vendo? Dava para ser perfeita, olha aqui, né? Isso fica lá dentro dela, fica lá. A hora que o filho nasce, chegou a hora de eu ser a mãe perfeita. Aí o nenê vem para casa, começa a chorar, ela troca a fralda, ela dá de mamar e o nenê não para de chorar. Meu Deus, estou falhando. Eu não estou sabendo reconhecer meu filho. Por que ele está chorando? Por que ele está triste? Por que ele está assim? Tá? Tipo assim, eu já vi casos de mãe que tipo, não deixa ninguém encostar no bebê. Nossa, né? Aí tipo assim, se o meu bebê for no colo de alguém e parar de chorar no colo de alguém, significa que ele gosta mais dessa outra pessoa ou que essa pessoa é melhor que eu. Certo. Então não, ninguém toca no bebê, o bebê é meu. Aí essa mulher rejeita o marido, rejeita os pais, não deixa ninguém ajudar. Aí ela se acaba, porque daí ela não dorme, ela não faz nada, Sim. se ela não aceita ajuda, tá? E isso vai acabando com a resistência física, vai acabando com a energia vital. Certo. Né? Então, ali, ela está entrando na depressão pós-parto já, sem perceber. Tá? O que vai acontecer a hora que alguém observar uma atitude estranha, que infelizmente pode ser agressiva, pode ser violenta, e a gente sabe de casos em que a mulher chegou a matar o filho. Né? Então é assim, a coisa acontece e assim, essa mulher não tinha consciência de que ela queria ser uma mãe perfeita, sabe? Ela não parou para falar, imagina que eu quero me vingar da minha mãe que se dane, minha mãe que fique lá longe e tal. Só que isso estava dentro dela. Uma pessoa que se conhece, que se trabalha, ela toma consciência disso. E ela previne quando ela se cuida. Então, assim, a mãe dela não foi o que ela queria. Certo. Ela tem que trabalhar internamente. Primeiro que a mãe dela está lá, provavelmente é uma senhora que não vai querer mudar. Só que, assim, essa mágoa, esse rancor, essa rejeição está dentro dessa pessoa. É essa pessoa que precisa fazer as pazes com a mãe dentro dela. Não tem mais a ver com a mãe física. Só mãe ou sogra também? Hã? Sogra também? A sogra não vai ter este peso porque normalmente ela não tem uma história tão grande com a Certo. sogra. A mãe veio desde pequena, Sim, tá? sim. Normalmente a sogra vai representar a história com a mãe. A pessoa que teve dificuldades com a mãe, ou ela vai arrumar uma sogra igual a mãe, que vai detonar a vida dela igual, ou ela vai arrumar um amor de sogra Certo. para compensar. Para compensar e desafiar Né? a mãe. Mas é sempre desequilíbrio. Certo. Né? Então, assim, esse desequilíbrio que não é consciente, que a pessoa não sabe, ou outra dificuldade que a gente vê nos dias de hoje, mulher no mercado de trabalho, trabalhando muito, né? Sustentando casa também, tudo isso e tal, tá passando a idade, preciso engravidar. E agora eu tenho que escolher, agora eu paro minha carreira. E aí é assim, é a culpa se para a carreira, é a culpa se não para a carreira. É a culpa se engravida e a culpa se não engravida. Tá? Ela fica num dilema, então ela vai deixando a coisa meio que o destino decidir, tá? Aí ela engravida. Aí o neném nasce, aí ela está desesperada para voltar para o trabalho. Aí ela se sente uma péssima mãe porque ela está desesperada para voltar para o trabalho. Ah, não, eu tenho que ter consciência, agora eu vou ser mãe e tal, assim. Ela fala, fulano vai me passar a perna no trabalho, quando eu chegar lá nem vai ter mais o meu lugar, tal. E assim, ela entra em parafuso, porque ela não consegue equilibrar essas emoções, tá? A gravidez nada mais é do que um tempo que você se dá de experimentar ser mãe, sim. Assim como se você resolve fazer qualquer outra atividade que não é pro resto da vida, que você experimenta. Sueli, e a disputa também com o marido? Ah, agora estou sentindo feio, meu marido não olha para mim, ou o contrário, o marido só olha para a criança, não olha mais para mim, também então, vai... É os dois lados, porque é sempre assim, é esta mulher não conseguindo enxergar a realidade, certo. Tá? Então, às vezes ela vai achar que o marido só olha para a criança, às vezes ela só vai olhar para a criança, aí o marido que vai reclamar e ela vai se sentir mal e cobrada, mas China, eu tenho bebê, eu tenho que olhar para ele, você acha que agora eu quero sexo? Você acha que eu estou pensando nisso? Tá? E aí o marido se sente trocado, perfeito. Né? E vai buscar alguma coisa fora, não necessariamente uma mulher. Sim. Tá? Um amigo, um jogo de futebol, sabe? Vai fazer alguma coisa porque fala que não tem mais espaço.
né? Então, e não dá para conversar com essa mulher, né? Porque ela está irritadiça, porque ela arruma encrenca, porque ela se desequilibra, qualquer coisa ela estoura, tudo. Então, assim, as mulheres saberem, não são só as mulheres, mas no caso da depressão pós-parto, o que acontece aí dentro de você? O que tem aí dentro? Como são realmente as suas emoções? Como são as suas relações com os pais, com a vida, com o dinheiro, com os filhos, né? Com tudo. Uma coisa que a gente vê também, você falou, não tem regra, mas é comum a mulher que já teve um filho, sim, foi normal, tudo tranquilinho. Aí ela tem 2, 3 filhos, no terceiro, ela meio que tem que abandonar os outros para cuidar do terceiro. perfeito. Aí isso gera uma culpa também, aí ela fica tentando se dividir, então ela se sente culpada de não dar tanta atenção para o bebezinho, porque ela tem que cuidar dos outros. E essa depressão vem de imediato ou ela vem acumulando ao passar dos dias, dos Não meses? tem regra. Não Tem regra. Tem aquela que já nasce, já fica, e agora? Então, porque depende dessas crenças internas. Vamos lembrar assim, ó, a gente nasce com a cabeça limpinha, Certo. tá? Natural, tudo é de boa, a vida é boa, a criança é totalmente honesta, ela fala o que ela quer, o que ela pensa, é tudo perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito do Eric Berne que fala assim: todos nascemos príncipes e princesas. A infância nos transforma em sapos, tá? Porque começa a vir, né? O que a mãe acha, o que o pai acha, o que a escola, o que o irmão... Sabe, as coisas vão acontecendo e daí vai detonando a nossa cabeça. Então a gente vai criando. Aí a gente, uma crença de uma coisa, outra crença de outra, tal. A gente começa a organizar essas coisas. Tá? Como se fosse um grande armário, uma grande estante. Você começa a pôr isso aqui, aqui e aqui. Chega uma hora a quantidade é tanta que você precisa fazer ligações, você precisa organizar para que aquilo continue acontecendo. Então, é como se você criasse um software, tá? Para rodar sozinho, para facilitar, tá? Fica um pacote. A hora que você aciona uma coisa, tipo, a hora que você abre um determinado aplicativo lá no seu Windows, tem um monte de programinha, um monte de software rodando por trás para aquilo funcionar que a gente nem enxerga. Certo. Né? Que vai rodando, as coisas vão assim, tudo. E para aquele rodar, é um que você está usando, mas tem vários funcionando. Tá? A nossa cabeça é igualzinha. Então, assim, se aciona um, liga um monte de coisa, tudo começa a rodar. E, assim, a maior dessas coisas são inverdades, são crenças que você aprendeu. Então, tem as crenças limitantes, tem as traumáticas, sabe? É um monte de coisa que atrapalha muito. Então, se você na vida adulta não resolve se conhecer e saber o que está por trás, vira essa bagunça. Então, as coisas vão acontecendo e você não sabe nem por quê. Acontece muito, né? Eu ouvi dizer, eu acho que... Nunca você viu, você presenciou, você... Sempre assim, eu acho que alguém me disse. Então você vai ficando cheio de alguém, mas nada verdadeiro seu, né, Sueli? Sim. E às vezes essas crenças, elas estão assim, vão funcionando desse jeito e a pessoa não se dá muita conta. Aí, na hora do parto, que vem essa enxurrada de hormônios, tá? Porque assim, o corpo demorou 9 meses criando uma estrutura lá, placenta, aí não entendo muito bem dos nomes, mas foi criando tudo aquilo, tá? Demorou 9 meses. No parto, arranca de uma vez. Já é um trauma. Sabe? Sai tudo e o corpo da mulher, você fala, opa, agora não tem mais o bebê, não tem mais a placenta, para onde eu mando tal coisa, tal. Ele tem que se reorganizar rapidamente. Tá? Isso exige uma energia, um trabalho e os hormônios, assim, uns faltam, outros têm demais, sabe? Aí vira aquela bagunça que leva um tempinho. Que pode acontecer. Exatamente. Aí, como fica muito suscetível, fica muito vulnerável, tá? Normalmente, 2, 3 dias depois do parto, que a coisa começa a acontecer, que os hormônios estão lá meio perdidos, tal assim, é que, como fica suscetível, as neuras, essas crenças vêm à tona. Elas sobem. Sueli, assim, fazer uma pergunta, tipo, hoje em dia, que a gente vê que as meninas são mais independentes, já saem de casa, porque antigamente ficava grávida, todo mundo ficava em cima, principalmente em cidades do interior, né? Todo mundo ajuda, vem uma tia, vem uma amiga, vem não sei o que. A gente já não vê tanta, parece, né? Que a gente não via tanta
esse tipo de problema. Hoje a gente parece que assim, a menina saiu, veio lá do interior, vai para uma cidade maior, vai procurar trabalho, fica. Essa solidão ajuda também, Sueli? Essa falta de um apoio familiar? Porque, assim, se a pessoa passa por essa solidão, se ela passa por isso aí já na vida adulta, é porque ela está criando essa realidade, porque isso já existiu lá atrás, esse sentimento. Né? Vamos lembrar, uma pessoa que tem a sensação de abandono não significa que necessariamente ela foi abandonada. Perfeito. Ela teve a sensação de abandono. Ela se abandonou? Não, ela teve, tipo, uma mãe que perde uma criança no mercado. Certo. Tá? Dependendo do desespero que essa criança passa, de quantos minutos leva para essa mãe achar, essa criança pode naquele momento falar, eu fui abandonada, minha mãe foi embora e me largou aqui. Nossa, Sueli. Tá? E assim, depende da situação, do que acontece, do que ela acredita. Vamos supor que a mãe fala assim, você não pode ficar sozinha, não pode ficar longe, porque o homem do saco vai te levar. Isso. Porque coloca um monte de medo. Aí isso acontece, esses minutos, 10 minutos, vão gerar pânico na criança. Certo. Tá? E aí ela criou uma sensação de abandono. E a mãe não abandonou. Perdeu ali, aconteceu um descuido e tal. Aquilo fica como assim, ninguém liga para mim, eu posso ser abandonada. Mesmo por alguém que me ame. Sim. Tá? Se isso torna a acontecer, ela vai reforçando. Aí depois de um tempo ela passa a buscar isso. Aí ela vai encontrar homens que a abandonem, ela vai encontrar amigos que a abandonem, e aí vai reforçando, reforçando. Não é regra geral. Não é regra geral, Sueli. Isso nas crianças que se sentem abandonadas. Não, a sensação de abandono foi um exemplo. Pode ser rejeição, sim. Pode ser humilhação, tal. O que acontece é assim, aconteceu uma situação que não é necessariamente real, tá? Mas a criança sentiu como tal. Né? Que nem uma coisa que acontece muito. Pais que comparam filhos, tá? Por que os pais fazem isso? Porque eles querem estimular aquele que está para trás em alguma coisa, aquele que está defasado em alguma coisa. Ou assim, pega o mais velho e fala, você tem que ser modelo para o seu irmão que é menor. A intenção dos pais é boa. Cada um. Então, só que assim, como que a criança escuta? Se eu não for tão bom, se eu não for o exemplo, se eu errar, sabe? Se eu não der certo, eu vou ser uma decepção para meus pais. Eles não vão mais gostar de mim. E dependendo da frequência com que isso acontece, é que isso vai fortalecendo dentro da criança. Tá? E aí se torna uma crença. Tá? Uma coisa que acontece uma vez na vida, que foi pequena, tal assim, beleza. É a frequência. Perfeito. Tá? Você fala assim, uma água fura pedra? Uma vez que bate ali, não. Mas pega os negócios dos rios, as coisas que a água vai batendo, ela faz um buraco. Com certeza. E esses traumas vai levar depois até a gravidez. Então, vai levar vida adiante. Certo. Tá? Com o desarranjo, o desequilíbrio hormonal, isso vem à tona. Normalmente é assim, quem tem a depressão pós-parto são mulheres extremamente autocríticas. Elas se exigem demais. Certo. Elas acham que elas têm que ser perfeitas. Algumas acham que tem que ser perfeita em tudo. Outras só como mãe. Tal. Mas assim, é uma exigência muito grande de si mesmo. Vamos lá, gente. Voltamos ao nosso bate-papo com a doutora Sueli. Houve uma pergunta, pessoas que estão nos assistindo, perguntando, Sueli, existe depressão masculina pós-parto? Paterna, né? Sim. Isso. Vamos lembrar, a gente cria a nossa realidade. Sim. Então, a gente cria os nossos sentimentos, as nossas emoções, baseado nas crenças que a gente tem no decorrer da vida, tá? Um pai que quer participar muito, né? E assim, o neném já não ficou na barriga dele, né? Ele ajudou a conceber, mas já não ficou ali. Aí ele quer ajudar e ele tem ideias de ser um pai perfeito, de querer fazer tudo, de querer dar tudo para o filho. Sim, não tem a interferência hormonal, tá? Sim. Mas ele pode entrar nessa coisa de autocobrança, dessa autocrítica muito grande e começar a exigir de si mesmo, né? É a mesma historinha. O bebê começa a chorar, troca a fralda, faz isso, faz aquilo. O bebê está com um corpo novo, que ele aprendeu a respirar,
Tá tudo aprendendo a funcionar, estômago, intestino, pulmão, tudo isso. O bebê chora porque ele está desconfortável com algo que não tem nada que a gente possa fazer. Nada, a gente tem que esperar porque ele está se adaptando. O pai que está cuidando muito, ele pode se exigir. Eu sou pai, eu tinha que saber isso. Tem pais que ficam extremamente irritados porque a mulher começa a dar atenção para essa criança, se encanta com a criança e ele se sente colocado de lado. Se sente rejeitado e ele Sim, vai... abandonado, rejeitado, esquecido. Eu já escutei de homens assim, agora eu só sirvo para trazer dinheiro para casa, não sirvo para mais nada. E isso vai diminuindo ele como pai, alguma coisa? Ele vai se sentindo desvalorizado. Certo. Né? E vai levando uma depressão. A gente pega casais homofóbicos, tá? Homofóbicos, homossexuais, tá? São 2 homens, tá? Ou 2 mulheres, tanto faz, mas é assim, muitas vezes, quando eles adotam uma criança, eles assumem, porque tem as crenças deles, então assim, 2 homens, nem tem nada de hormônio na história, é adotado, tudo certo. Tal assim, mas tem às vezes um ou os 2 que ficam nessa exigência e que tem sintomas parecidos com a depressão pós-parto, mesmo não sendo nada físico. Aí a gente falou na depressão paterna. A briga de casal, há uma disputa, às vezes a disputa, o marido começa, você não sabe fazer, porque você não sei o quê, aí fica, de repente os 2 entram numa depressão, Sueli. Pode ser, pode ser. Porque o dedo acusador é poderoso. Então, A mulher vai começar a se sentir incapaz. Você pega, tanto E faz ele vai homem querer ou se mulher. sentir uma mãe. Ele vai querer se sentir a mãe da criança, porque a mãe não sabe. Sim, porque o homem, ele tem a essência do provedor, né? De cuidar, não só prover financeiramente, mas o de cuidar da família. Aí a mulher tá lá na depressão, tá lá correndo, se exigindo, o marido vem ajudar a mulher, ai, não enche, fica longe, você só atrapalha. E aí a função dele? Ele fala, eu tô sobrando aqui. Você chegou do serviço agora, você tá sujo, não sei o que, nem chega Então, perto. vai O filho arrumar meu. qualquer coisa. Tem E esse aí problema, muito- o filho é meu. E aí esse homem muitas vezes vai procurar coisas fora de casa, não necessariamente outra mulher, né? Porque ele não está nem preocupado com a energia sexual nesse momento, mas um jogo de futebol. Às vezes ele vai procurar uma mulher não por conta de sexo, mas para ter alguém para escutá-lo, sabe? Para falar. Às vezes ele vai procurar a mãe dele, aí a mulher vai falar: uma hora dessa, o bebê chorando, você vai visitar sua mãe. É onde ele vai se E vai sentir me deixar aqui acolhido. sozinho, quer dizer, nessa hora ela precisa dele. Sim. Porque ele vai sair. Né? Mas quando ele está em casa, ele não participa. Então, um casal que procura se conhecer, uma pessoa, né, que procura se conhecer e saber o que acontece dentro de si, ela vai ter muito mais controle. Porque ela vai assim, nossa, eu não estou conseguindo fazer meu bebê parar de chorar. Nossa, como eu sou exigente comigo. Eu estou querendo uma coisa que não... Ela tem consciência disso. Então, ela controla isso. A gravidez tem que ser planejada, Sueli. É o ideal. Pra Não ter tem que esse- ser, porque Sim. quando não é, um Sim, filho sim. nasce e tal Mas assim. pra não... Mas é há legal, menos é se chance de preparar. acontecer. É que assim, a questão do autoconhecimento, da pessoa saber quem ela é, o que ela vai buscar, o que ela cria na vida dela, é pessoal, é por si. Você não consegue ajudar o outro se você não estiver bem, Certo. tá? Então, até pra gente ser altruísta, bondoso, caridoso, a gente já tá bem. Com certeza. Tá? Senão a gente não consegue Sim, passar nada. porque senão a gente passa lixo pros outros. Certo. Né? Então, assim, é uma necessidade básica a pessoa se conhecer. Sabe? Eu tenho que saber o que eu penso, eu tenho que saber quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas habilidades. Tá? E aí eu vou ser do jeito que eu quero, a maneira. Então, tem coisas que eu vou querer mudar em mim. Certo. Tem coisas não, que às vezes até incomoda os outros, mas eu tô bem com aquilo e beleza. Tá? Então, ter consciência. Outro dia eu vi uma frase que eu amei, né? Quem não tem consciência tem doença. Achei ótimo. Porque se você não resolve, né? O corpo vai, a mente vai ficando ruim, o emocional vai ficando, sobra para o corpo que vai criar uma doença para te obrigar a olhar para aquilo. Existem grupos hoje, vamos supor, de mulheres grávidas, que uma ajuda a outra, alguma coisa nesse sentido, Sueli? Olha, eu não tenho contato direto com isso, mas eu sei que existe,
né? Eu sei que existe... Grupo de autoajuda para grávidas. Então, pode ser, porque tem grupos, porque tem aqueles grupos que ensinam a amamentar, Sim. que ensinam um monte de coisas tal, né? E normalmente tem psicólogos que fazem isso e que dão essa ajuda mais próxima. Esses grupos, sim, ajudam muito a pessoa a ter consciência. Mediante isso que a gente está batendo papo, seria interessante, a mocinha vai ficar grávida, procurar uma ajuda psicológica, né? Sim, então, eu não conheço diretamente, mas a quantidade de coisas que a gente vê hoje de mentoria, com certeza tem mentorias para mulheres grávidas, Sim. que é esse acompanhamento em grupo. Certo. Né? Porque às vezes assim, você não tem um grande problema para você olhar só para aquilo e tal. Você entra num grupo onde você vai aproveitar o que os outros falam, você fala, vai ajudar as pessoas e tal, e as mentorias de autoconhecimento, para vocês se conhecendo. Agora, te fazer uma pergunta. Sempre existiu depressão pós-parto? É uma coisa mais da modernidade, Sueli? Porque antigamente a mulher já sabia que ia casar, ia ter filho, 1, 2, 3 dias. Hoje parece que o negócio está mais pensativo, não sei se a situação, poder aquisitivo de cada um, a disputa de mercado. Parece que as mulheres estão mais... Então, suscetíveis a esses todo o problemas. progresso, modernidade, informática, com todo esse avanço que existiu, arrumamos novos problemas, Certo. tá? Então, assim, o desequilíbrio hormonal já existia, mas a gente não consumia tanto açúcar, a gente não consumia tanto conservante, tanto corante. Então, o que acontecia quimicamente no nosso corpo era mais fluido, era mais fácil de acontecer, porque a gente não tinha tanta coisa ruim dentro que a gente coloca, Certo. tá? A gente pega os refrigerantes, então um monte de coisa. Né? Depois que eu vi uma reportagem ontem, que até a carne agora vai ser fabricada, gente. É Então, absurdo. né? Então, tudo isso facilita para o desarranjo hormonal, para o desequilíbrio físico de uma maneira geral. Você começa tendo que tomar remédio de uma coisa que prejudica a outra, então você toma outro remédio, né? Então, isso dificulta muito e tal. Então, esse é um dos problemas da modernidade. Naturais, né? Isso. Aí, emocionalmente, antigamente, existia aquilo que a gente chamava de respeito aos pais. Tá? Onde existiam regras, onde as pessoas seguiam as coisas. Então, assim, uma criança jamais nem ouvia falar de problema financeiro. Isso não era um problema na cabeça dela. No quintal brincando, na rua Exatamente. brincando. Os pais conversavam a quatro paredes a respeito das decisões da casa e informavam as crianças. Quando o pai ainda passava alguma coisa para a mãe. Exatamente. Né? Tá? Então, não eram levados problemas para as crianças não sabiam, então elas não criavam tantas resistências. Certo. Hoje você pega uma criança de 6 anos que fala, eu vou ser rico. Antigamente uma criança de 6 anos falava, eu vou ser bombeiro, eu vou ser policial, eu vou ser médico. Tá? Não, hoje é eu vou ser rico. Né? Então, foi criada ou foram criadas situações, problemas para essa criança, onde tem muito mais lixo. Certo. Por isso que tem acontecido mais. Os sonhos, as aventuras, a poesia. Foi tudo embora, Porque era né, muita Sueli? fantasia, você Pan da vida sonhava acabaram com as todos. coisas, exatamente. Você sonhava com coisas que, assim, que quando você sonhava lá de criança, você acreditava naquilo, Sim. tá? O que acontece hoje, a vida vem te mostrando que a hora que você fala para uma criança que fala para o pai assim, eu vou ser rico, ou eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, tá? Às vezes o pai não desestimula falando cruelmente, alguns até fazem, mas alguns assim, a vida é um pouco mais difícil, filho, não é bem assim, é melhor não, Por tal. enquanto, não. Vai ter pai, vai ter mãe e fala assim, que você vai querer ter uma casa de praia? Isso dá um trabalho, dá um gasto, uma besteira, esquece isso, cara, tá? Então, assim, já dá uma machadada no sonho da criança. Certo. E a criança precisa sonhar para ser saudável. Tem o seu tempo, né? Sueli? Exatamente. Estão tirando o tempo, né? Exatamente. Então, assim, é muito lixo na cabeça da criança. Hoje a gente vê essa aceleração da criança, das crianças índigo, que são espertas, que são inteligentes, que são espiritualizadas, mas, assim, não adianta muito elas serem tudo isso se os pais não souberem orientar. Com certeza. Uma vez, uma pessoa foi fazer uma leitura astrológica do meu signo, Sim, tal, sim. uma coisa assim, e a pessoa falou que a minha missão é orientar os pais das crianças índigo. Falei, nossa, tem tudo a ver. Falou, por quê? Porque os pais das crianças índigos, eles precisam ser preparados para entender, porque assim,
Não é porque são índigos que não tem que ter limite. Tem que ter Sim. educação, tem que ter limite. Sim. Tá? E tem que até ser rígido nisso. E saber valorizar. Sabe aquela historinha? A criança vai mal em matemática e vai super bem em português. Aí a criança quer escrever poesia, quer ler literatura. Os pais pegam e colocam o professor particular de matemática. Eu tenho um exemplo assim. Sabe? Exatamente. Então, assim, quer forçar. A matemática, se a criança não gosta, ela tem que tirar o mínimo necessário porque ela precisa saber fazer conta. Com certeza. Tá? Mas, assim, investe em português, investe naquilo que ela gosta, no dom dela. Né? Então, esses pais precisam ser preparados. E aí vai outra história, então eu tenho que ser uma super mãe? Não, não tem que ser uma super mãe. Se você cuidar bem de você, você vai ser uma ótima mãe. Certo. Tá? Porque você vai passar com modelos, você vai passar com exemplos. Quando você faz uma mudança na sua vida, você está falando para o seu filho, olha, não tem problema a gente mudar. Né? Uma mãe que está fazendo uma mudança de carreira, Sim. tá? Ela está ensinando o filho, olha, eu estava bem aqui, mas agora apareceu, eu vou mudar totalmente, embora muita gente ache que é besteira, que é isso, mas eu estou indo atrás do meu sonho. Certo. Essa mãe está ensinando o filho a ir atrás do sonho. Tá? Aí, voltando ao pós-parto, no caso da mãe mulher, só pode ser mãe mulher, né? Se bem que hoje em dia está tudo bem. Mas vamos lá. Aí a filha vê a mãe com atitudes positivas. Aí a mãe passa a ser um espelho. Sim. Aí, depressão pós-parto, aí longe, né, Sueli? Vai ajudar, vai melhorar. Vamos supor, a mãe da grávida, Sim. tá? A intenção dela é ajudar a filha, óbvio que ela tá orgulhosa, porque ela vai ser vó, ela quer Vai fazer no primeiro banho, tudo de primeiro bom. corte de cabelo, vai ser Ela meu. quer fazer um monte de coisa legal, tá? Só que ela continua sendo uma mãe que tem as dificuldades dela, tá? Certo. E que vê a filha fragilizada pela gravidez, né? Certo. Então, ela vai querer ajudar. Sim. E nessa hora, muitas vezes, ela interfere demais, Certo. tá? Passa a ser a mãe em vez de avó. Hã? Passa a ser mãe em vez de avó. Quer ser, Quer né? ser, né? Tá. Aí, essa mulher grávida, essa mãe recente, ela tem que saber colocar o limite para a mãe dela, que tipo assim, é legal a mãe ajudar, mas até onde a mãe pode interferir? Ela tem que falar, ela tem que deixar claro para essa mãe ajudar o quanto ela quer e não interferir onde ela não quer. O que essa mãe faz? Não, ela não fala para a mãe, ela sai reclamando para todo mundo que a mãe está interferindo, está enchendo o saco e tal. E aí, quando ela vai falar com a mãe, ela já está tão saturada que ela briga com a mãe. Sueli, e tem aquele caso também em que a mãe começa a tomar conta e a própria mãe se afasta. Ela passou a ser só a dona da barriga. Quem cuidou agora foi a avó. Então, não, toma mãe, o filho é teu. Então, pode ter com a depressão pós-parto, se for recente, se for logo que o bebê nasce, tá? E isso pode deixar. É que nem quando a gente fala, eu trabalhei alguns anos numa ONG de adoção, Sim. né? E eu orientava os pais que queriam adotar, e a tecla que eu mais batia é, vocês não podem condenar uma mãe que deu o filho, que abriu Certo. mão do filho, Sim. tá? Porque quem olha de fora fala, que horrível, deu filho, como teve coragem. Abandonou, Por jogou. que essa mãe fez isso? Porque ela não se achava capaz de amar e de cuidar. Aí vem aquela coisa machista. Fazer soube, né? Então, É tão fácil fazer, tão bom, tão gostoso fazer. aconteceu, não planejou. Agora, essa mãe que tem uma autoestima tão baixa a ponto de acreditar que ela não vai dar conta de cuidar desse filho, ela coloca para doação. Isso é um ato de amor. Um Certo. pai e uma mãe que quer adotar uma criança tem que agradecer essa mãe que abriu mão do filho. Certo. Porque esses pais que não conseguem ter filhos, Sim. eles precisam chance, dessa né? mãe, Com tá? certeza. Então, ter esse sentimento de gratidão e a hora que vai educar essa criança adotiva, não esconder nada e assim, sua mãe te amava muito, sua mãe física te amava muito, né? E ela estava com algumas dificuldades e alguns problemas e ela achou melhor deixar pra gente cuidar de você. Sueli, existe também aquela mulher que de repente ela não quer ser mãe. Ela tem medo de ser mãe. Acontece também, Sueli? Tá, então, são duas coisas diferentes. Uma Certo. não quer. Certo. Porque, sabe, o instinto da mulher, não, tem mulher que coloca um caminho na vida, que é uma prioridade, é que nem Sim. uma mulher que fala, eu não quero ser mãe, normalmente ela é condenada e olhada estranho.
Mas as freiras optaram em não ser mãe. Com E certeza. ninguém fala disso. Com certeza. Tá? Então, Certo. assim, sim, pode ser uma escolha. Você pode ter uma escolha de vida onde você não quer ter filhos. Certo. Quais os motivos? Tem a ver com crença, tem a ver com estrutura, é uma decisão e ninguém tem nada a ver com isso. Tá? Então você pode escolher. Agora, o problema é a mãe que quer ter filho, mas que decide não ter porque não se acha capaz. Aí ela cria dentro dela um caminho de frustração. Certo. Então, eu não posso ter o que eu quero, eu não sou capaz de ter o que Aí eu passa quero. a ser aquela tia maravilhosa, tudo, né? Pessoas que levam a vida para frustrações, baseado em frustrações, que não se permitem, né, serão pessoas chatas. São aquelas pessoas chatas. Ela se acha legal, mas o sobrinho fala, aquela tia Então, chata. uma pessoa que não tem um autoconhecimento de si mesmo é uma pessoa que não sabe desfrutar da vida. São frustradas, Né? Exatamente. Né? Eu li esses dias uma pessoa falando que 80% dos milionários, das pessoas que têm muito dinheiro, Sim. não sabem desfrutar da vida. Com Então, certeza. tem dinheiro, mas aí não tem tempo, não viaja, não aproveita, tal, fica só se matando e Tem se até orgulha medo de se gastar o matar. que colocou. Exatamente. Então, assim, para que ter dinheiro se não é? Porque assim, o caminho tem que ser o desfrute. Certo. Você tem que querer lá aproveitar a vida, sabe? Então, assim, você conseguiu criar uma família. Que coisa de mais orgulho, que coisa mais gostosa, sabe? Certo. Você viajar, você conhecer o mundo, fazer. Então, assim, se você não tem uma vida de desfrute, você vai criar frustrações. Você vai ficar assim, não é que você fica parado, eu diria que você anda para trás. São pessoas solitárias, né, Sueli? Hã? São pessoas solitárias Às vezes arruma um par igual, né? também, né? Aí não é solitário, mas fica aquele casal. Aquele casal que não chato, fa- né? É chato, Nem os filhos suportam. exatamente. Então, toda Os vez. filhos não vão usufruir. Né? Sim, Vão usufruir. com a educação. Depende, pode ser umas crias iguais que também não vão usufruir e tal. Os filhos revoltados que se sentiram abandonados por conta dos pais cuidarem tanto do dinheiro, são os filhos que vão querer torrar com o dinheiro. Certo. Né? Porque fala assim, tá vendo como o dinheiro atrapalhou? Vamos Agora acabar com ele e pronto, acaba o problema. Sim. Né? Então, toda vez que você está num caminho onde você vive frustrações, onde você não alcança o que você quer, tá? Seja, não se permite ser mãe, não se permite ter dinheiro, não se permite ter uma saúde. Tem gente que vive doente. É a pessoa que não se permite ficar livre, leve e Pior solta. é aquele que tem dinheiro, é doente e não quer gastar para se tratar. Então, são sempre assim, a pessoa colocando limites, tá? Ela não se permitindo. Essas pessoas, elas acumulam, elas colecionam frustrações. Serão pessoas infelizes, muito provavelmente com doenças graves no futuro, tá? E que não vivem a vida. Então, assim, elas se tornam pessoas chatas. Umas reclamando só de doença, outras reclamando de dinheiro, umas sendo avarentas, umas querendo se meter na vida de todo mundo. Tem muito tipo de gente chata, né? Tem. E tem muita gente chata, porque ela não olha para o umbigo dela, ela não vai se conhecer, ela não vai ver o que ela faz, o que ela quer de verdade, qual é a missão de vida dela. Coisa, Sueli, ser humano é complicado, né, Sueli? Não, ele é muito simples, o complicado é o que colocar na cabeça dele, tá? Por isso que você precisa limpar, Certo. tá? É ter essa consciência. Fazer um delete geral. Quando acontece uma situação boba do dia a dia, que você não gostou, ou alguém falou uma coisa para você que você não gostou, ou quebrou alguma coisa, qualquer coisa que tenha acontecido que você não gostou. Certo. A pergunta é, por que eu criei isso na minha vida? E a pessoa, não, mas eu não gostei, eu não criei. Criou! Isso eu garanto. Você criou, tá? Então, que vantagens que você... Aí você começa a se conhecer. Nossa, eu não estava com saco de trabalhar, eu estou com raiva do meu chefe e tal, não sei o que lá. Fiquei gripada. Sabe? Por que ficou gripada? Porque não teve coragem de falar pro chefe, tô de saco cheio, não quero ir aí hoje, eu quero ficar de casa, eu quero tirar um dia de folga, sabe? Eu vou fazer o que eu tenho vontade, eu não vou aparecer hoje. A pessoa não tem coragem de fazer isso. Ela fica gripada. Aí ela faz isso disfarçadamente. Ai, não vou poder trabalhar, tô mal aqui, tô com febre. Mas no outro dia tá lá trabalhando.
Nossa, Então, passou rápido a gripe. a pessoa criou isso, e assim, a pessoa cria doença mesmo, ela cria febre, ela pega o vírus, sabe? Ela cria problemas mesmo. Então, assim, qualquer coisa que acontece de negativo, a gente cria. E a pergunta é, por que que eu criei isso na minha vida? Eu tô rindo porque a gente tinha um colega de profissão, quando a gente trabalhava junto, a gente chegava e falava assim, mas hoje parece que você não tá muito bem, né? Você não dormiu direito? Na hora ele já começava, no final da tarde ele estava doente. No final da tarde ele estava doente. A gente até combinava, aqueles amigos maravilhosos, né? Falei assim, vamos. Nossa, o que aconteceu? Você não está bem? Por quê? Nossa, você está meio. Mas não tô legal? Não tá. Aí vem o outro, cutucava. Nossa, dali meia hora, 40 minutos, ele estava. Você sabe que eu não estou me sentindo bem mesmo, né? São pessoas que... Então, que acreditam mais no outro do que em si mesma, porque bastava ele olhar. Porque assim, se eu virar para você e falar assim, que essa mancha aí no seu rosto? O mais natural é você ir até o espelho e olhar a mancha, né? Você pode falar, não tem mancha nenhuma, tá? Ou detectar que tem uma mancha de verdade e tal, mas assim, você vai ver a sua realidade. Sim. Essa mancha, acho que eu encostei, minha mulher vai me dar um beijo e encostou e sujou de batom, sabe? Eu bati ali na porta e tal. Você detecta e você enxerga a realidade. Agora deixar terceiros entrar dentro de você. As pessoas decidem como você tá, o que você tem que fazer, quais são suas obrigações. Tem bastante pessoas assim, né? Sim. Então, quando você não aprende a cuidar de você, você se torna uma pessoa muito influenciável. Essas pessoas é que são suscetíveis à depressão? Sim, bom, é um número bastante grande. Né? A depressão em si, a gente sempre fala que é um conjunto de coisas, né? Por isso, normalmente fala assim, é genético, tem também uma parcela genética e tal, né? Mas você cria essa realidade porque você está levando alguma vantagem daquilo. Lembrando uma coisa que eu sempre falo quando a gente está com depressão, Sueli, diferença de depressão e tristeza. Vamos lá. Novamente, eu falo sempre, mas tem que falar. Tristeza é uma emoção autêntica, real, legal, saudável. Desde que tenha acontecido alguma coisa para você ficar triste, tá? Quebrou seu carro, você queimou o seu vestido na hora que você estava passando, sabe? Quebrou alguma coisa sua, um objeto, um parente morreu, uma tia ficou doente. Tudo isso é motivo de tristeza. Não, porque todo mundo fala, né? Não, isso é motivo para ficar triste. Então, assim, teve motivo para ficar triste? Viva a sua tristeza, tá? Aí você começa a ver. Não, primeiro vive, chora mesmo, pede um ombro amigo, pede um colo, tal. De bom, isso não tem problema nenhum, isso não é sinal de fraqueza, tá? Aí começa a reparar. Aconteceu, quebrou um objeto. Sim. É só tristeza ou tem raiva misturada? Perfeito. Porque você pode ter derrubado um objeto seu, aí você fica com raiva de você mesmo. Se outra pessoa quebrou, aí é muito provável que tenha raiva junto. Você fica triste porque o objeto quebrou, mas você fica com raiva porque o fulano quebrou o seu objeto. Viveu a tristeza, aí vai viver a raiva. Vai conversar com a pessoa, vai resolver isso. As emoções servem para serem vividas, elas são saudáveis, é uma maneira de você expressar o que está acontecendo. Tá? Então, tristeza, ok, fica triste, tem motivo, vive a tristeza pode pedir ajuda. A depressão é um estado patológico onde a pessoa passa a ter uma baixa energia vital, aonde ela não tem vontade de viver, onde ela não tem ânimo para fazer nada. A tristeza perdeu longe da depressão. Sim, sabe? Então, assim, uma pessoa que está triste, ela pode estar super reclamando e até chorando lá do motivo pelo qual ela está triste, tá? Você chama a atenção para ela de uma coisa assim, né? Fofoqueiros de plantão, né? Sabe? A pessoa está lá triste e tal, você fala, mas vai passar, tudo bem. Aí você viu ontem a novela que aconteceu? A pessoa começa a conversar a respeito de novela. Passou a tristeza. Tá? Passou a depressão que ela estava falando. Se ela está triste, ela consegue conversar de novela e essa tristeza continua sendo real. Sim. Agora, se ela está depressiva, ela nem escuta você falar de novela. Ela não move nem o olho para olhar para você se você falar de novela. É aquele estado ali letárgico mesmo, né? Sabe? Começa, né? Mas começa a pessoa
Ai, acho que não vou tomar banho, que preguiça. Ai, não quero comer, não tô com vontade de nada. Ai, não tenho nem vontade de falar. Aí a pessoa vai se abandonando, tá? Certo. Então, às vezes, algumas reações Nossa, são abandono. diferenciadas, mas internamente a pessoa se abandona, né? Ela entra num mundinho só dela, onde ela só olha para si mesmo e ela acredita que ninguém pode fazer nada por ela, tá? Então ela se sente assim no abandono máximo, na solidão máxima, tudo, aonde ela não quer comer, não quer tomar banho, então ela deixa de ter cuidados necessários do dia a dia com ela mesma, por isso precisa de um tratamento e um remédio, né? Tristeza não precisa de remédio. Não, de jeito nenhum. Uma Então, pessoa eu que pergunto- chega no meu consultório e que eu detecto uma depressão, tá? Eu sou psicóloga, então eu detecto, eu mando ela para um psiquiatra, porque eu não receito remédio. Sim. Então, é uma suposição, tá? Se ela está com depressão, é legal que ela tome remédio temporariamente para ajudar a levantar esse ânimo dela, porque aí a terapia vai caminhar mais rápido. Aí a terapia Se a é gente sua. ficar, se a gente ficar só na terapia e a pessoa já está num estado de depressão grave, a gente não consegue tirar ela daquilo sem ajuda de remédio, porque já influencia na parte química do corpo, Certo. tá? Tem depressão que já está crônica, que a pessoa vai ter que tomar remédio pro resto da vida, Sim. e tem depressões que podem acontecer em função de algum trauma momentâneo, que ela vai tomar remédio 2, 3 meses, tal, mas é sempre o psiquiatra. Sim. Como toma, que hora que é de parar, como é de parar, tem remédio que você para de uma vez, tem remédio que você vai parando gradualmente, é o psiquiatra. Tem quanta gente que toma antidepressivo sem ir no médico, porque o vizinho toma, porque o marido toma, porque, né? E aí fica se automedicando, isso é perigosíssimo. Aí, isso assim, essa informação vai ao psiquiatra, mas a terapia não é... não, eu já estou no psiquiatra. Né? Aí para a terapia, daqui Não. 6 meses tem de novo. Não é? Isso tem que Sim. ser um trabalho junto. Sim, conjunto, exatamente, E aí, isso conjunto. ele tem sucesso? Muito, muito. Consegue sair da depressão? Sim, sim. Ou é aquela pessoa que vai ficar eternamente... Não. A terapia vai fazer ela enxergar a realidade, quem ela é, para que ela está aqui, e ela poder fazer as escolhas conscientes dela, tá? Então eu falo, se você fez a sua terapia, tá? Você já sabe o que você quer, aonde você quer chegar, você está a caminho disso, você aprendeu a ser uma pessoa honesta Dona de consigo mesmo e com os outros, você vai ter desânimo? Não. Você vai aprender a curtir a vida, você vai aprender a desfrutar da vida. Não tem mais cabelo, você não tem mais a necessidade de ficar depressivo. Perfeito. Você cria depressão quando você quer arrumar um problema. Tá? Perfeito. Então, somos donos da nossa realidade, somos donos da nossa vida. Perfeito. Tá aí, direção nossa já deu um alô. Saúde em Pauta saindo do ar. Agora, mas segunda-feira estamos de novo no ar. Bom? Muito obrigado pela presença, obrigado. Fiquei super feliz aí de receber perguntas e a gente está sempre aberto para estar respondendo e tirando dúvidas de vocês. Dr. Milton Campagnoli se despedindo até o próximo. Obrigado. Obrigada.